Hoje, vamos parar um pouquinho os temas que vimos recebendo do Senhor como uma sequência, não? E vamos trazer um estudo, mas um estudo tão bonito, tão lindo, porque o mundo aí fora está comemorando a Páscoa, né? E está aí nessa festa. Domingo passado foi chamado Domingo de Ramos para os católicos. É a coisa mais, assim, eu vou falar, é chato. Sai daqui, para no restaurante com a minha família para almoçar e está lá aquele monte de senhoras, senhores com aquele ramo lá sentado no restaurante, está cheio pra caramba. Ah, não, hoje é Domingo de Ramos, todo mundo na igreja, porque tem a missa de Ramos, que significa aquele ramo quando Jesus entrou na cidade montado no burrinho, não sei o quê. E hoje eles comemoram o dia da ressurreição de Cristo e tal e tudo mais. A gente vai falar um pouco sobre isso. Essa palestra está preparada para alcançar você no teu espírito. Diga comigo, no meu espírito. Diga assim: eu confesso a mente de Cristo ativada em mim para eu receber essa palavra em meu espírito. É isso. Eu confesso transmitir as palavras dadas pelo Espírito. Então, por que você vê tanta confusão com esse assunto? Tem uma confusão grande, Evandro. Se você não tiver dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, você está degolado. Porque é Páscoa, tem que ter chocolate. Tem que ter coelho. Então, como ministério, como ministro do Senhor aqui, né? A gente tem que parar para pensar. Espera aí. De sexta a domingo, Jesus morreu na sexta, ressuscitou ao terceiro dia. Sábado, domingo, então ele ressuscitou na segunda. Não são 3 dias? Bom, tem uma confusão grande nisso tudo aí. E eu queria dizer para você que isso tudo está manipulado por um sistema religioso. O tema de hoje, para os que gostam de anotar, chama-se a manipulação da Páscoa. Não pode comer carne na sexta-feira, porque senão não pode bater um prego, porque senão não pode nada, não pode nada. Então, há uma manipulação tremenda, ignorante, aproveitadora, comercial, interesseira, mas principalmente uma manipulação que nasce da ignorância. Diga, ignorância. Essa palavra, às vezes, ela fere um pouco, porque ela é um pouco assim, dura, forte, mas ignorância significa falta de conhecimento, que biblicamente está escrito trevas. Toda vez que você vir na Bíblia a palavra trevas, está falando de falta de conhecimento naquele assunto. Então a Páscoa é bíblica? O que significa a Páscoa? Como é que começou a Páscoa? Vamos dar uma passeada rápida sobre esse assunto. Primeiro, o nome em hebraico que significa Páscoa. Tá ali, ó. Significa passagem. Diga comigo, passagem. Vamos a Êxodo capítulo 12, verso 43, vamos ver onde começou. Não havia Páscoa, não havia isso, começou aí. Êxodo capítulo 12, verso 43, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Esta é a ordenança, diga ordenança, algo que Deus estava ordenando, instruindo, mandando, a ordenança da Páscoa. Nenhum gentio comerá dela. Quantos aqui são israelitas? Então está falando contigo isso aí. Você não é israelita? Você é estrangeiro. 44. Porém, todo servo, escravo, empregado, de qualquer pessoa, comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, aí pode comer dela. Né? Verso 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Verso 47. Toda a congregação de Israel fará. Aqui não estava falando para a congregação de Israel espiritual. Não misture isso. Aqui é um registro histórico que está falando para a congregação de Jacó.
Porque Israel e Jacó são a mesma pessoa. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Ele teve o nome dele trocado, de Jacó por Israel. Lembra aquela mulher que deu à luz 2, de Romanos 9? Paulo fala assim, ela deu à luz a 2, Jacó e Esaú, né? Esaú foi o primeiro que saiu. Depois saiu Jacó. Mas Jacó deu uma pernada no irmão e ganhou dele o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Essa famosa história aí, que você conhece, né? E tal. Então, esse Jacó vem a ser Israel depois de uns acontecimentos. Ele teve o seu nome trocado de Jacó para Israel, por Deus mesmo. Então, o verso 48 diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, né? Seja-lhe circuncidado todo macho. Você sabe o que está falando aqui, né? A carne do prepúcio do órgão genital masculino, tá? E então chegará a celebrá-la. O judeu faz isso até hoje. O judeu aí que segue a lei de Moisés. Até hoje. Todo menino que nasce tem que circuncidar ali. Chegará a celebrá-la, então, depois disso. E será como se fosse israelita, como natural da terra. Mas nenhum incircunciso, eu quero celebrar a Páscoa, mas eu não quero passar por essa cirurgia porque eu tenho medo de anestesia. Então não pode comer da Páscoa. Quantos estão me entendendo? Então, isso foi uma lei ordenada para os israelitas. Diga comigo, os israelitas. Eles estavam lá num determinado momento, no Egito, nessa época aqui. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, esse quadro histórico naquele momento, né? Naquele momento ali, havia um duelo, uma briga entre Moisés, que era o líder dos israelitas, e o faraó, que era o rei do Egito. Quantos se lembram disso? Deus apareceu para Moisés, porque Deus tem umas coisas estranhas, né? Ele apareceu para Moisés e falou: Moisés, eu vou te enviar para guiar o povo daqui, para fora do Egito, porque o povo está sofrendo. Você vai lá no rei e diz a ele que eu estou mandando que ele deixe o povo de Israel sair e ser livre do Egito. Aí o Moisés, eu vou, né? Deus que está falando, quem é maior que Deus? Ninguém. Então Moisés, seu faraó, seu rei, chegar lá na porta do rei, olha, o eu sou me mandou. E ele disse que o Senhor ia deixar o povo ir embora. Então eu vim aqui, debaixo daquela autoridade que ele me disse lá atrás, ontem, à noite, e eu vim aqui agora para pegar essa autorização para o seu exército não perseguir a gente, porque nós vamos sair do Egito e nós vamos para a terra prometida. Mas o que diz a Bíblia? No mesmo momento, o mesmo Deus que mandava o Moisés ir lá falar com o faraó para o povo ir embora, para ele permitir, o mesmo Deus endurecia o coração do faraó para que faraó não deixasse o povo sair. Então, quando Moisés, que Deus tinha dito para ele, Senhor, quem me mandou lá então? Eu falo o que para ele? Diz que o eu sou me mandou, eu sou Deus sobre tudo, vai lá. Aí Moisés vai lá. Quando chega lá, o faraó está com o coração endurecido. Moisés, sai fora, vaza, rala peito, que eu não vou deixar nada. Como é que Deus é estranho, né? Deus não tem nada a ver com o Deus da religião. O Deus da religião não existe. Deus tem suas obras estranhas. Ele chamou você. Quantos familiares você tem que são muito mais excelentes que você? Com diploma, bem comportado. E ele chamou você? Chamou aquele ladrão do lado direito, o sujeito viveu a vida toda roubando, fazendo maldade, e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Engravidou a mulher antes do casamento. Essa história você sabe, que o anjo teve que aparecer para o noivo depois, porque o noivo estava nervoso. Já imaginou, você noivo, e a tua noiva aparece, falando: pô, caramba, eu sei que não fui eu. Então essa minha noiva está me enganando, cara. E as vizinhas? Você viu a filha? Você viu? Você viu a filha dela? Você viu? A filha dela está grávida. E eles não foram para o motel nunca. E ela já está grávida. Isso é assim hoje, imagina aquele tempo.
E quem foi que engravidou ela? O Espírito. Deus tem suas coisas, não se meta com Deus. Acaso poderá o vaso de barro dizer para o oleiro: por que você me fez com essa estatura? Eu queria ter 1,80 m. Por que o Senhor me fez com essa estatura? Por que Ele fez você com esse cabelo duro? Poxa, você podia ser americano, né? Pô, fica lá, tal, trancou europeu, sei lá, tal. Mas aqui no Brasil, que agora está tudo aí tremendamente. Você deu palpite nisso? Muito menos na salvação do teu espírito. Então, Deus tem essas coisas. Aqui estava havendo um duelo entre Moisés e Faraó pela libertação do povo. E naquela época, o povo estava escravizado. Como é que o povo chegou a ficar escravizado naquele tempo ali? Esse Jacó, que era o irmão de Esaú, passou um tempo e ele teve 12 filhos. Diga comigo, 12 filhos. 12 filhos. Esses filhos vieram no futuro a ser os líderes das famílias de Jacó, que é Israel, né? Daí vem os israelitas, os descendentes de Jacó, de Israel, os 12 filhos, que são as conhecidas por aí como as 12 tribos de Israel. Então um desses filhos, o mais novo, chamava-se, quantos lembram? Quem lembra o nome do filho mais novo? E o outro? José. Não é? O José era o mais novo, depois dele era o Benjamim. Não é? É isso. Outro dia teve uma questão aqui com a Cátia, você estava certo, eu já me redimi semana passada, tá? A mulher de Jó não morreu, ela permaneceu ali e depois teve família novamente com ele. Mas vamos falar de José. O José, o pai, Jacó, tinha uma relação assim um pouco diferente com ele, talvez mais carinhosa, mais chegada, não sei, uma relação diferenciada. Ele via algo diferente em José. O pai, Jacó, o velho, o pai dos 12, ok? E os irmãos, normalmente na carne, o que acontece numa família quando um pai começa, em vez de dar um carrinho para todo mundo, ele dá um carrinho melhorzinho para esse, para aquele. Os outros irmãos ficam como? Com ciúme, foi o que aconteceu lá. Aí uma vez os irmãos estavam lá na rua, no trabalho, e o José foi ver o que eles estavam fazendo, porque o pai falou, vai lá e vê o que eles estão fazendo, quero saber o que eles estão fazendo. Ele foi ver. Quando ele chegou, os irmãos, para encurtar a história, tramaram para matá-lo. Os irmãos queriam matar, vamos matar esse cara, porque esse cara aí está atrapalhando nossa vida com o nosso pai. Irmão, hein? Pra você ver a coisa como é que era. Ainda né? Essas coisas acontecem por aí, na carne. Aí o que aconteceu? O mais velho livrou a pele do José e falou, não, vamos matar não, vamos jogar ele dentro desse poço aqui, que vai vir aí não sei o que, a gente se livra dele. Aí passou uma caravana de mercadores e eles venderam o José para os mercadores. Então esses mercadores estavam indo para o Egito para fazer negócio e levaram o José. Quando chegou lá, eles venderam o José e José foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Só que Deus tinha um trato com José diferente e José foi colocado como chefe, mordomo, chefe na casa desse homem Potifar. E surgiram umas situações difíceis, parece que a mulher de Potifar era meio travessa, né? E parece que José não era feio, e não sei se o Potifar estava dando no couro ou não estava, não sei. Eu só sei que ela queria o José de qualquer jeito. Aí, o que diz a Bíblia? Que o José fugiu pelado da casa dessa mulher para não trair o patrão dele. Que história tremenda desse José, hein? Eu sei que papo vai, papo vem, não sei o que. O José caiu preso, começou a revelar os sonhos do faraó. E alguém disse, olha, tem um cara lá na prisão, chamado José, que ele revelou uns sonhos que alguém teve, assim, traz esse aqui. E o faraó naquela época era cercado, né, de muito misticismo, tinha adivinhos, tinha magos, tinha mágicos, tinha opção de gente. E ninguém conseguia revelar para o faraó o sonho que ele havia tido.
E o faraó estava meio desesperado, porque o sonho era meio assustador. Até que o José foi e revelou o sonho de faraó, e aquilo foi exatamente como José falava. Sabe por quê que a Bíblia diz? Deus era com José. Já aconteceu muitas idas e vindas na tua vida? Você já passou tribulações, vale da morte? 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à direita, atropelamento, roubo, assalto, desemprego, maldade, enganação, falsidade, não sei o quê, e você nunca foi atingido? E você não sabe por que não, é? Porque o Senhor é contigo da mesma maneira. Então, se você já passou tanta coisa, assim como José talvez, e está de pé até hoje aqui, não tenha medo, abençoado, porque nada de mal poderá chegar na tua casa. Tua casa tem assim uma proteção, um escudo, e o dono de todas as coisas é que colocou isso aí. Você recebe? Então José tinha isso, ele era diferente. Aí o faraó viu, falou, pô, eu quero esse cara do meu lado. Por quê? Porque esse homem tem um valor tremendo, e chamou José para perto dele. O tempo passou e ele colocou o José como principal sobre todo o Egito. Era o rei e depois José. Todo mundo obedecia a José. Todo mundo fazia o que José dizia. E José disse para Faraó, vamos estocar comida porque vai haver fome, grande fome na terra. Virá a época das vacas magras. E inclusive isso faz parte do sonho que Faraó teve. Aí eles fizeram por vários anos um estoque grandíssimo de mantimento, né? Deixa estar que a família de José está lá pensando que ele tinha morrido. O pai chorou, o pai velou ele sem ter corpo, o pai ficou desesperado, o pai... E os irmãos, ó, quietinho. Essas são as 12 tribos de Israel, para você ver como é que esse povo era bom. Para aqueles que gostam de visitar Israel, viajar para Israel. Vai para Disney. Eu também nunca fui a Disney, mas vou porque eu tenho que pagar esse preço. Bom, esse é outro assunto. Então, o Jacó, o Israel, estava precisando de comida, mantimento para porque era um homem rico, né? Mandou lá no Egito comprar comida. Então, o José deu ordem, olha, quando esses, que ninguém sabia que eram seus irmãos, quando eles vierem, põe a comida, põe os mantimentos, põe os grãos, mas põe o dinheiro deles dentro do saco também, devolve o dinheiro deles. Quando eles chegaram lá, bom, vamos encurtar mais um pouco. O fato é que José fez uma forma de que o pai dele, Jacó, viesse para o Egito com todos os irmãos, e aí ele se apresentou a ele, se revelou a ele. Depois leia, essa história é bonita pra caramba. Vale você gastar alguns minutos lendo, investir. Muito bonito. Você vê o poder de Deus na vida de um Zé Ninguém, jogado dentro de uma cova, preso num país estranho, sofrendo pra caramba, e você vê como é que Deus faz as coisas. Quando Jacó viu que esse era o seu filho, esse é José, e os irmãos e todo mundo, foi aquele susto e alegria ao mesmo tempo, porque o pai pensava que o filho tinha morrido. Então veio para cá toda essa família, e eles procriaram no Egito, cresceram, se multiplicaram muito. Parece que não tinha televisão naquela época, não tinha Big Brother, não tinha novela, não tinha, não tinha altas horas. O sujeito então tinha que arrumar outra coisa para fazer, e eles procriaram e cresceram e começaram. A Bíblia diz que eles eram em muito número em relação ao povo egípcio, e viveram ali. Jacó morreu e tal, passou, José morreu também e tal. O que aconteceu? Quando morreu esse faraó, esse rei, que era amigo de José, o outro rei que assumiu não era igual, não tinha o mesmo coração, não tinha a mesma intenção, e ficou com medo do crescimento e da prosperidade do povo de Israel. Então começou pouco a pouco a cobrar imposto, a exigir mais trabalho, a cobrar mais trabalho, até o ponto que chegou de que
Deus levantou Moisés para tirar esse povo do Egito, porque o povo estava escravizado. Foi assim que aconteceu. E nessa época aí, estava a época das pragas. Diga comigo, as 10 pragas. As 10 pragas do Egito. Primeiro foi não sei o que, depois foi gafanhoto, depois foi a água, virou sangue, depois foi o que mesmo, hein? Kátia sabe tudo. Não lembra, não? O piolho, teve piolho, né? A serpente, os sapos, as rãs. E o último foi esse aí. Moisés, vai lá e diz que eu mandei. Os primogênitos. Vai lá e diz que eu mandei que o povo saia. E Moisés ia lá, e o que acontecia? O faraó, duro, fala, não vou deixar sair. E não deixava sair. Então, esse era o quadro que estava aqui. Foi aí que começou diga comigo, Páscoa. Que significa o quê? Passagem, saída, travessia, quase uma fuga. Vamos agora, Leandro, por favor, a Êxodo capítulo 12, verso 21. Diz assim, preste atenção, e você que trouxe Bíblia, se quiser acompanhar, bom, se não, anote. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse a eles, escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então o povo tinha que cada família pegar um animal, e era o animal mais excelente que havia dentro da criação, e sacrificar, matar aquele animal ali, porque isso era o começo do sacrifício da Páscoa. Verso 22. Então, tomai o molho de isopo, que talvez fosse uma bucha, assim, né? E molhai-o no sangue que estiver na bacia, onde tiver matado esse animal, né? E lançai esse sangue na verga da porta. Olha para cá. Tinha que pegar o sangue e passar no portal, no umbral. Em outras versões, passa no umbral o sangue ali, aqui, marca a porta externa dessa casa. Essa casa tinha que ter uma marca com o sangue daquele animal que o povo estava sacrificando para esse ritual. Em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Olha o detalhe, olha como é importante prestar atenção nas instruções. Porém, nenhum de vocês saia da porta da sua casa até de manhã. Ou seja, pega o sangue, mata o animal, pega o sangue, aquela bucha, marca a porta, entra, tranca a porta e não sai de casa. Fica lá. Quantos estão entendendo? Verso 23. Porque o Senhor passará. Isso Moisés estava falando para Deus tinha dito a ele chamou os principais e colocou isso, olha, façam isso, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue nos portais das portas das casas que estiverem marcadas em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Tremenda proteção, cobertura aí, né? Verso 24. Portanto, guardai isso por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre. Para os israelitas e para os filhos dos israelitas, quantos aqui são israelitas? Nesse aspecto aqui. Verso 25. E vai acontecer que, quando entrardes na terra de Canaã, terra prometida, a terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Ou seja, toda vez que passarem 365 dias, que for fazer aniversário da saída de vocês do Egito, porque Faraó não aguentou, isso aconteceu, né? Morreu todo o primogênito de toda a casa dos egípcios. Só não morreu os primogênitos das casas que estavam com sangue na porta. Então Faraó aí já não aguentou e o povo saiu. Então, quando passava um ano desse acontecimento,
tinha que guardar esse culto e celebrar. Quando celebra o aniversário? O meu é 17 de agosto. Se você quiser me dar um presente, depois eu digo o que é que eu quero. Anotando aí. Mas você não celebra o teu aniversário? Pô, melhor dia, não sei o quê, coisa e tal. É legal, bacana aniversário. Então aqui tinha que guardar esse culto anualmente. Verso 26. Diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos, vossos netos, vossos bisnetos disserem: que culto é esse que vocês celebram aí? Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Essa era a explicação da Páscoa. Foi assim que o Senhor nosso Deus fez com que o povo de Israel saísse da terra do Egito em direção a Canaã. Nós estamos aqui, vamos voltar aqui, para cá. 2000 e, quero ouvir, 17. Esse assunto aqui começou antes da cruz ou depois da cruz? Antes da cruz. Então, quando nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando de uma época antes da cruz, correto? Então, agora vamos aqui rapidinho a João 19, 14. Vamos ver um pouquinho da Páscoa nos tempos de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é antes ou depois da cruz? Hein? Antes, claro, ele não tinha morrido ainda, então ele é antes da cruz. João 19, 14 diz assim: e era a preparação da Páscoa. Isso era uma preparação, era uma festa. Festa com música, com comida, com bebida, com alegria, com celebração, com gozo. Afinal de contas, foi um livramento que atravessou todo mundo no mar. O mar se abriu. Na caminhada lá, quando não tinha água, a pedra saiu água. De noite, uma coluna de fogo esquentava, porque o deserto tem isso. O deserto é conhecido por extremos. De dia é muito quente, de noite é muito frio. Isso é o deserto. E diz a Bíblia que esse povo, quando estava saindo ali, de noite tinha uma coluna de fogo que acompanhava, né? Para não dar frio no pé, para não pegar resfriado. E diz que de dia uma nuvem os acompanhava, tapando o sol para proteger esse povo. E foram coisas tremendas e grandes que aconteceram ali. Então era uma festa que ele disse lá em Êxodo 12 que era para celebrar. E aqui em João 19, 14, era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Eu penso que seria, a hora sexta aqui nesse aspecto seria meio-dia, não sei, né? A hora sexta do dia. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Aqui já é um outro quadro. Aqui, João 19, já é a preparação do assassinato de Jesus de Nazaré. Sim? Era essa época em que os israelitas estavam lembrando aquele ritual lá atrás, a Páscoa, a passagem, a saída, né? E eles estavam obedecendo o quê? A Êxodo capítulo 12. Mas nesse caso aqui, Jesus estava preso. Jesus estava preso e já estava sendo oferecido em sacrifício. Vamos à observação, Leandro? Está grande, mas dá para você anotar. Notem que Jesus de Nazaré foi sacrificado justamente nos dias em que os israelitas comemoravam aquela festa, a Páscoa, que relembrava o estatuto perpétuo, como está lá em Êxodo, que li para vocês, a sua libertação da opressão do faraó do Egito. E isso não foi casualidade. Deus preparou assim. Por isso aqui diz que tinha que matar um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro iria livrar esse povo que morava aqui da morte. Então o sangue derramado pelo Cordeiro de Deus, isso era o que Deus queria, e quis, e fez. Quem estragou tudo foi eles aí. Então, bispo, você pergunta, qual é a associação que a Páscoa tem com Jesus Cristo? Isso se chama tipologia bíblica. Quantos já ouviram falar disso? Já? O que é tipologia bíblica? Por exemplo, é simples, não tem mistério. Egito
é um tipo de pecado, significado, de mundo carnal, ok? José é um tipo de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Faraó é um tipo do diabo. Isso é tipologia bíblica. Aí, muito bem. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi o quê? 1 Coríntios já é depois da cruz. Quando é que Cristo foi sacrificado? Diga, na cruz. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira. Lá atrás, o cordeiro mais excelente daquela casa livrou pelo seu sangue na porta aquela família. Então a tipologia mostra aqui o quê? Que eis aqui o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então Paulo está dizendo, Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada por nós, porque agora já está trazendo uma outra associação. Essa aí é a Páscoa verdadeira. Ponto, acaba aí. Você pode até e deve celebrar a ressurreição de Cristo, porque agora já estamos falando de coisas espirituais. Quantos creem que Cristo ressuscitou? E que Ele, como sacrifício lá na cruz, te livrou do pecado? Assim como aquele sangue lá atrás livrou aquele povo da morte. Essa é a associação. Era isso que Deus queria, exatamente isso aí. O resto é comércio natural. O resto é comércio religioso, que significa trevas. O resto é ignorância religiosa. O resto é manipulação de algo tão bonito que Deus fez na nossa vida. Porque Ele te livrou de um Egito, Ele te livrou do faraó, Ele te livrou com esse sangue derramado na cruz. Você está purificado para sempre. Esse sangue é que redimiu você. Por isso é que o apóstolo Paulo fala assim: louvai-o no espírito e no corpo, os quais pertencem a Deus. Você não pode fazer com o teu corpo o que você quer. Ele não é teu. Esse corpo foi comprado lá na cruz, pelo sangue derramado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simples assim. Isso é a Páscoa. A gente celebra a Páscoa todo dia. Então, abençoado, vou ler aqui um texto de uma pessoa que cabe nesse tema. Estamos chegando aqui no final, que diz assim, esse texto que eu vou ler para você aqui. Papai, estava uma família, e estava um garotinho, muitos já devem conhecer, outros ainda não. E o garotinho parece que estava em graça, porque uma criança em graça é diferente. Quantos têm filhos aqui em graça como eu? É diferente, é bem diferente. Essa criança pensa, essa criança é... Então, está uma criança aqui com o pai e com a mãe em casa. Papai, o que é Páscoa? Perguntou o garotinho. E o pai falou assim, ora, o pai estava sentado no sofá lendo jornal e não queria que ninguém interrompesse, né? E o filho está lá, papai, o que é Páscoa? Bom, Páscoa é uma festa religiosa. Aí o filho falou assim, igual o Natal, papai? É, filho, parecido. Só que no Natal se comemora o nascimento de Jesus. E na Páscoa, se não me engano, se comemora a ressurreição de Jesus. Ressurreição, papai? É, ressurreição. Aí a esposa saiu assim, ele chamou, ô Marta, vem aqui, por favor. Ela, o que foi? Olha, explica para esse garoto aí o que é ressurreição, para eu poder ler aqui meu jornal em paz. Aí a Marta, a mãe, bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver depois de ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus. 3 dias depois de ter sido crucificado, ele ressuscitou e subiu aos céus. Entendeu? Mais ou menos, mamãe. Mamãe, Jesus era um coelho? Que é isso, menino? Não fala bobagem dessa? Coelho. Jesus Cristo é igual ao papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Ô Jorge, fica aí lendo esse jornal. Esse menino não pode crescer desse jeito não, sem ir numa missa, pelo menos nos domingos. Até parece que nós não lhe demos uma educação cristã. Já pensou se ele solta uma besteira dessas aí na escola? Deus me perdoe, amanhã mesmo eu vou matricular esse moleque no catecismo. Aí foi para o catecismo. E o filho continuou, mamãe, mas o papai do céu não é Deus?
Filho, Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai ver isso no catecismo. É a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus? É sim. E Minas Gerais? Sacrilégio esse menino aqui em casa desse jeito. É por isso que a Ilha da Trindade fica pertinho do Espírito Santo então, né? Isso é o garoto falando. Não é o estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho. É o Espírito Santo de Deus. É um negócio meio complicado. Nem a mamãe entende direito. Mas se você perguntar lá no catecismo, a professora vai explicar a você tudinho. Bem, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? Sei lá, isso é uma tradição. É igual o Papai Noel. Só que ao invés de presentear, ele traz ovinhos. Mas mamãe, coelho bota ovo? Chega, deixa eu fazer meu almoço que eu ganho muito mais. Aí ele virou para o pai. Papai, não era melhor então que em vez de coelho da Páscoa fosse a galinha da Páscoa? Porque galinha bota ovo. Era, filho, era melhor assim. Ou então urubu, sei lá o que você quer. Papai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? E que dia que ele morreu? Isso eu sei, filho. Na sexta-feira santa. De que dia e de que mês? Você sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que ele morreu na sexta-feira santa e ressuscitou 3 dias depois. No sábado de aleluia. 1 dia depois? Não, 3 dias depois. Não, então ele morreu na quarta-feira, papai. Não, ele morreu na sexta-feira santa. Ou será que foi quarta-feira de cinzas? Aí, garoto, vê se não me confunde. Ele morreu na sexta mesmo, ressuscitou no sábado, 3 dias depois. Pronto. Como, papai? Eu não sei. Pergunta lá a tua professora de catecismo. Mas, papai, por que amarraram um monte de boneco de pano lá fora na rua? É que hoje, filho, é sábado de aleluia e o pessoal vai fazer a malhação do Judas. Judas foi o apóstolo que traiu Jesus. Então o povo faz o boneco, pendura lá, põe as fofocas da vizinhança. Fulano saiu com esse crânio. Eu estou sabendo do podre de não sei quem e tal. Não é assim por aí? E tal. Claro que não, se Jesus morreu na sexta. Mas o Judas traiu Jesus foi no sábado. Claro que não. Não pode, porque aí não combina. Peraí, então por que eles não malham o Judas no dia certo, papai? Caramba, tá difícil. Papai, qual era o sobrenome de Jesus? Cristo, Jesus Cristo. Só? Sim, que eu saiba sim. Por quê? Não sei não. Mas eu estou com um palpite de que o nome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse negócio de coelho da Páscoa faz sentido, você não acha? Aí o pai respirou fundo, contou até 10, falou, ai, coitada dela. De quem? Da professora de catecismo. Esse texto é de Luiz Fernando Veríssimo, que nem congrega aqui ainda. Mas pensa, o sistema religioso é igualzinho. Quantos aqui já foram do sistema religioso algum dia? Igualzinho, você sabe do que eu estou falando. Eles fazem coisas que não entendem só porque todo mundo faz. Ou porque tem medo de tocar naquele assunto, ou pelo mal mais grave, ignorância religiosa. Eu agradeço a meu Deus pela tua vida, que você está livre da ignorância religiosa. Um lindo aplauso ao Senhor. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.